Graça e paz, meu irmão, gratidão damos a Deus por essa oportunidade de um novo dia. Hoje, dia 26 de abril de 2025, na cidade de Manicoré, aqui na casa do meu sogro Tapão e dona Sandra, né? Será um dia de celebração. Hoje será feito o baby chá da nossa cunhada Thaís, junto aí com familiares e amigos, pessoas muito selecionadas, para poder, vamos dizer assim, celebrar já a pré-chegada da Sandra Neta. Seja um dia abençoado, que seja um dia entregue ao Senhor, de celebração para a família, mas entregue dedicação ao Senhor, tá certo? A nossa meditação de hoje está no capítulo 3 do livro de Jó. E o versículo de trabalho será o versículo 25. E nele diz assim: porque aquilo que temia me sobreveio, o que receava me aconteceu. O cenário desse capítulo, ou livro de Jó, para mim, na minha, vamos dizer assim, na minha intimidade, no meu pensar natural, ele é um livro que ele oscila bastante o meu pensamento da dificuldade, às vezes, da compreensão, porque é um livro em que a gente vai se deparar entre o confronto do que seria uma murmuração ou do que seria um desabafo. Porque por diversas vezes Jó, ao se dirigir no seu lamento, ao se dirigir na sua angústia ao Senhor, ele se dirige de uma forma bastante forte, bastante expressiva, de uma forma bastante latente, buscando ser o mais verdadeiro, buscando ser o mais fiel possível nos seus sentimentos. E não era nada incomum, não era nada estranho. Você já parou para pensar, se você estivesse passando na sua vida numa sequência de atos e acontecimentos, de fatos e de tragédias, todos praticamente ao mesmo tempo, você já parou para pensar? E esse é o desafio que a gente tem. A gente, nos 2 capítulos anteriores, nós vimos Jó se manter numa fidelidade inquestionável em relação a Deus. Até mesmo contra o Satanás, ele atacou a sua pele, o seu corpo, a sua saúde. Mas observe só, isso não foi coisa para um único dia. Essas dores, essas angústias, esse sofrimento, eles começaram a passar dias e dias. E nós temos Jó aqui, já diante agora de 3 amigos que vieram visitá-lo, vieram condoer-se de sua dor. E logo ao chegar, ele já nem sequer reconhecia o Jó. Tamanha era, vamos dizer assim, a modificação física e o sofrimento que ele passava. E esses amigos, no primeiro momento, apenas se colocaram em silêncio, assim como Jó se fez durante 7 dias. Mas nesse exato momento, Jó, agora ele rompe o silêncio. E ao romper o silêncio, você diria assim, mas na Bíblia diz que em tudo dai glórias a Deus, em tudo dai graças a Deus. E de fato, esse é o nosso desafio. Quando estamos sendo atribulados em provações profundas, às vezes não no nível que Jó está fazendo, está vivendo aqui, mais próximas ou semelhantes, ou pelo menos no nível em que, ao nosso entender, já é pesado demais, já é sacrificante demais para a gente, como é que a gente vai, de fato, ter essa capacidade de louvar e adorar o Senhor? Jó, nos 2 primeiros capítulos, ele claramente, a postura dele é uma postura de louvor, de adoração, de temor e de respeito ao Senhor. Isso que Jó passa não é uma coisa natural, é uma coisa que ela vem agora do campo espiritual. Ela é intensa, ela é marcante, ela é vivificante, ela é angustiante e ela perdura o tempo todo. Depois desses 7 dias, Jó de fato abre a sua boca. E nesse processo de abrir a sua boca, Jó vai começar a se expressar de um jeito em que a gente precisa entender. Como o livro de Jó, segundo aí os estudiosos, trata-se de um livro poético, ele vai começar a utilizar linguagens e expressões que por vezes não se figura dentro daquilo que realmente é o que se queria dizer. Há um certo exagero, por vezes. Mas, mesmo havendo certos exageros, há também verdades muito claras. Jó sofre. E Jó, ele fica entre uma berlinda, pelo menos para aqueles maldizentes, entre uma pessoa que agora está murmurando, porque agora se coloca diferentemente daquilo que ele dizia nos 2 primeiros capítulos, mas não, Jó, na verdade, ele não murmura, ele é verdadeiro, ele se expõe, ele se coloca às claras para o Senhor, ele quer entender, ele não vê sentido pelo que ele está passando, devido à sua fidelidade. E é justamente nesse processo, nessa impossibilidade de entendimento, por diversas vezes a gente se sente injustiçado, e nessa hora que a gente se sente injustiçado, por vezes, quando você vai falar para uma pessoa, nesse caso é Jó falando com Deus, buscando resposta em Deus, não se trata de reclamações, não se trata de negações, não se trata de, meu Senhor, eu não consigo entender, por que eu passo por isso? E Jó vai atrás dessas respostas. Mas no primeiro momento, as primeiras lamentações de Jó levam ele a amaldiçoar, eles a amaldiçoar o dia do seu nascimento. Por que ele busca o dia do seu nascimento? Porque agora, diferentemente dos dias em que ele se encontrou em abundância ou seguro, ou diferentemente dos dias em que ele, por exemplo, tinha sensatez, tinha o cuidado de zelar pela, vamos dizer assim, edificação dos seus filhos, Jó aqui já não tem tempo mais para nada. Já não tem. Irmãos, eu não sei como Jó superou tudo isso. Jó começa a trabalhar no dia que ele nasceu, porque se o dia que ele tivesse nascido não tivesse sido abençoado, não tivesse sido, por exemplo, fruto de um trabalhar de Deus, ele não teria chegado até aquele momento. Jó, ele está confuso, ele está perdido em seus pensamentos, ele está confuso, mas ele não está louco. Ele está buscando a sua racionalidade, ele está buscando a profundidade da sua compreensão. E dentro dessa profundidade, dessa compreensão, há esses momentos
E nesse processo, ele chega, por exemplo, lá no versículo 10, ele diz assim: por que não fechou as portas do ventre, nem escondeu os meus olhos, dos meus olhos a canseira? Ele, no 11, por que não morri eu desde a madre, e em sair do ventre não esperei? Jó, ele navega na busca de um entendimento do seu sofrimento. E as perguntas, elas são perguntas diretas. Elas não são, vamos dizer assim, reclamações, elas não são murmúrios, elas são lamentações que fazem perguntas ao seu Criador. Ô Jó, Jó está amargurado, Jó está desanimado, Jó não vê sentido, Jó não compreende do que ele passa. Mas Jó, ele deixa claro que ele tinha medo de dias como esse, ele tinha medo de passar por essas situações, ele tinha medo dessas perturbações. E aí às vezes eu fico pensando, como diversos cristãos, e graças ao nosso bom Pai, na sua relação com o bom Pai, eles têm uma vida cristã de grande abundância, de grande riqueza, de grande saúde, de uma vida, parece que de plenas realizações ou de prosperidade. E eu creio que esses cristãos, eles devem ter um sentimento semelhante ao de Jó, de ter medo de passar por esses momentos assim, momentos de escassez, momentos de dor, momentos de angústia, momentos de sofrimento, momentos de falta de saúde, momentos de desamparo. E Jó, ele fala no nosso versículo inicial, ele temia isso, ele temia. E aí Jó, ele temia tanto, e Jó esclarece o que leva ele a pensar sobre o que ele passa, a buscar entender sem compreender, porque o Senhor está em silêncio, os seus amigos ainda estão em silêncio. E Jó começa a falar e lamentar, e vamos dizer assim, a gesticular, levando talvez a quem possa ouvir de um primeiro momento, ou que não tenha uma maturidade espiritual adequada, começa a entender que ele murmura, mas Jó não murmura. Tanto que Jó, ele coloca essas perguntas, coloca essas indagações de uma forma clara, de uma forma justa, que lá no versículo 26 ele diz assim, em relação ao que ele temia, ele diz assim: nunca estive descansado, nem sosseguei, nem reposei, mas veio sobre mim a perturbação. Tipo Jó dizendo: olha, mesmo nos momentos em que eu tinha abundância, que eu tinha todo o teu cuidado, toda a tua presença, Senhor, eu não me desguarneci em relação aos teus mandamentos, eu não me desguarneci em relação a como te servir, a como te obedecer. Mas ainda assim, Jó se vê nessa angústia e nesse sofrimento. O que nos deixa claro, o que nos deixa consciente, é essa relação de fidelidade e sinceridade. Jó não se esconde nas palavras, mas Jó no seu lamento, ele não murmura, ele não atinge a santidade de Deus. Ele vai buscar nele próprio as razões, tentando buscar nele próprio, por meio de Deus, por que é que ele passa tamanhos infortúnios, tá certo? Fica na graça de Deus, Pai Todo-Poderoso e Misericordioso, que a gente possa compreender e crescer com a história de Jó na nossa vida e que a gente possa se tornar cada vez mais fiel e mais sincero com o Senhor. E que Deus possa nos cuidar.